Neste vídeo, vamos descobrir genes que só despertam depois que você morre. Entender por que uma parte do seu DNA está desaparecendo e investigar o motivo de algumas pessoas simplesmente não envelhecerem como o resto de nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e nos ajude a bater a meta de 10 milhões de inscritos. O cromossomo que define o sexo masculino pode desaparecer? O cromossomo que define o sexo biológico masculino está encolhendo. Todo ser humano carrega cromossomos, que são pequenos pacotes de informação genética. Mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto homens possuem um X e um Y. É justamente o Y que dá o comando para o embrião desenvolver características masculinas. O detalhe é que ele está perdendo tamanho. Há 150 milhões de anos, o X e o Y eram praticamente iguais. Com o passar do tempo evolutivo, o Y perdeu mais de 97% dos seus genes originais. De quase 1.000, sobraram cerca de 50. A geneticista australiana Jenny Graves explica isso de forma simples. A produção de espermatozoides exige muitas divisões celulares, aumentando a margem de erro na cópia do DNA. Além disso, enquanto outros cromossomos têm um par para corrigir falhas, como uma cópia de segurança, o Y está sozinho. Sem um parceiro, os erros não são consertados. No ritmo atual, pesquisadores calculam que o cromossomo Y pode sumir entre 4 e 11 milhões de anos. Parece muito, mas em uma escala evolutiva, isso é um piscar de olhos. Hoje, cerca de 40% dos homens com mais de 70 anos já apresentam ausência do Y em algumas células. Isso tem sido associado a problemas cardíacos e doenças degenerativas, mostrando que a função dele vai muito além de definir o sexo. Mas, se ele desaparecer de vez, a natureza costuma encontrar um caminho. O rato espinhoso japonês, por exemplo, já perdeu totalmente o cromossomo Y. A espécie apenas redistribuiu os genes essenciais para outros cromossomos e continuou produzindo machos e se reproduzindo normalmente. 9. Por que o sangue parece azul nas veias se ele é vermelho? Olhando para os pulsos, é fácil notar veias com tons azulados ou esverdeados, especialmente em pessoas de pele mais clara. Mas qualquer pequeno corte prova que o sangue é sempre vermelho. A cor das veias é puramente um efeito da interação entre a luz e a pele. O sangue humano varia apenas entre um tom vermelho vivo, quando está carregado de oxigênio saindo dos pulmões, e um vermelho mais escuro, quando já entregou o oxigênio e está retornando ao coração. Ele nunca fica azul. O que acontece é que a pele humana funciona como um filtro de luz. Quando a luz atinge o braço, as ondas de cor vermelha penetram mais fundo nos tecidos e são absorvidas pelas veias. Já as ondas de cor azul possuem um comprimento mais curto. Elas não conseguem penetrar tanto, rebatem na pele e refletem de volta para os nossos olhos. O sangue se mantém vermelho o tempo todo. É a física óptica enganando a nossa percepção. 8. O que acontece com os seus genes depois que você morre? Temos a intuição de que a morte funciona como um interruptor. O coração para e tudo se desliga na mesma hora. A realidade biológica é bem diferente. Pesquisadores da Universidade de Illinois analisaram o tecido cerebral humano horas após o óbito e notaram um comportamento inesperado. Enquanto os genes ligados à memória se degradavam rapidamente, um grupo específico aumentou a sua atividade exatamente quando o resto do corpo estava parando. Os cientistas os apelidaram de genes zumbis. Eles estão ligados às células gliais, que formam a equipe de limpeza e manutenção do nosso sistema nervoso. Quando o cérebro sofre uma lesão, essas células tentam consertar o estrago. Como a morte é o maior dano possível, elas reagem fazendo o que foram programadas para fazer. Vão trabalhar. O pico dessa atividade chega a ocorrer 12 horas após o falecimento.
Outros estudos encontraram centenas de genes despertando dias após a morte em camundongos. Alguns tentavam reativar o sistema imunológico, enquanto outros eram responsáveis pela formação de embriões, como se as condições de um corpo sem vida ativassem códigos primordiais de desenvolvimento. A morte não é um evento instantâneo, mas um processo em etapas, com partes do corpo lutando para operar muito depois do último batimento cardíaco. 7. Quando o seu corpo não é realmente humano. Se fosse possível contar cada célula do seu corpo individualmente, o resultado seria intrigante. Uma parcela imensa delas sequer possui DNA humano. Estima-se que nosso corpo abrigue cerca de 38 trilhões de células bacterianas contra aproximadamente 30 trilhões de células humanas. Em termos de contagem absoluta, somos mais bactéria do que gente. Esse ecossistema vivo é o microbioma. Ele habita sua pele, boca, pulmões e principalmente o intestino. Longe de serem invasores, esses micro-organismos são vitais. Eles processam nutrientes que não conseguimos digerir, sintetizam vitaminas e calibram as nossas defesas imunológicas. O nível de controle que eles exercem vai além da digestão. A flora intestinal se comunica com o cérebro o tempo todo através do eixo intestino-cérebro. Cerca de 90% da serotonina do corpo, o neurotransmissor que regula o humor e o bem-estar, é produzida no intestino. A composição desse microbioma afeta diretamente quadros como depressão, ansiedade e controle de peso. Enquanto o genoma humano carrega cerca de 20 mil genes, a soma dos micro-organismos que viajam com você ultrapassa os 2 milhões. Biologicamente falando, você não é apenas um indivíduo, mas uma grande comunidade caminhante. 6. O que acontece se você simplesmente parar de dormir? Em 1964, o estudante americano Randy Gardner propôs um desafio extremo para uma feira de ciência: ficar acordado o máximo de tempo possível. Ele resistiu por 11 dias sem uso de café ou qualquer estimulante. A degradação foi rápida. Nos 2 primeiros dias, ele conseguiu se manter produtivo. No terceiro, perdeu a capacidade de concentração. No quarto, começaram as alucinações. Ao chegar no 7º dia, Gardner já apresentava tremores, fala arrastada e falhas graves de memória. Quando finalmente dormiu, apagou por 14 horas seguidas. Apesar de se recuperar, relatou problemas crônicos de insônia nas décadas seguintes, atribuindo-os aos danos daquele experimento. A privação de sono cobra um preço biológico alto. Após 24 horas acordado, o cérebro opera com um déficit semelhante a estar alcoolizado acima do limite legal. Com 48 horas, o corpo sofre os chamados microssonos, apagões involuntários do sistema nervoso. Após 72 horas, alucinações se tornam frequentes. Há ainda uma condição genética letal chamada insônia familiar fatal. Ela destrói progressivamente a região cerebral que controla o sono, impedindo a pessoa de dormir. O quadro avança de forma irreversível e costuma ser fatal em até 18 meses. O sono não é inatividade, é manutenção. Durante as fases mais profundas, o cérebro aciona um sistema que faz a lavagem e a eliminação de toxinas geradas durante o dia. Uma delas é a proteína beta-amiloide, associada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Sem tempo de sono, o resíduo biológico se acumula, destruindo a capacidade cognitiva. 5. O seu DNA pode mudar ao longo da vida sem você saber? A ideia de que você nasce e morre exatamente com o mesmo código genético não é totalmente precisa. A cada divisão celular, o seu genoma precisa copiar bilhões de letras genéticas e durante esse trabalho massivo, erros acontecem. Envelhecer significa acumular mutações. O DNA das suas células aos 60 anos carrega pequenas falhas em comparação ao código de quando você nasceu. É esse acúmulo de falhas ao longo do tempo que aumenta o risco de células se multiplicarem fora de controle, formando tumores.
Além dos erros de cópia, existe uma camada de edição dinâmica chamada epigenética. Imagine que o seu DNA é um longo manual de instruções. Epigenética atua colocando marcadores nas páginas para ditar quais capítulos devem ser lidos e quais devem ser pulados. Fatores como alimentação, níveis de estresse, traumas e exercícios físicos alteram quimicamente esses marcadores, ativando ou silenciando os genes ao longo dos anos. Gêmeos idênticos mostram isso claramente. Eles nascem com um perfil epigenético quase idêntico. No entanto, à medida que vivem ambientes diferentes, os marcadores mudam, fazendo com que um irmão possa desenvolver uma condição de saúde que o outro nunca terá. O código básico pode ser o mesmo, mas a forma como ele é lido muda constantemente. 4. Por que algumas pessoas simplesmente não envelhecem como outras? Uma fração muito pequena da humanidade consegue chegar aos 100 anos mantendo uma independência física notável, sem doenças graves e sem nenhuma grande receita de vida que justifique isso. Essa minoria, os centenários, representam menos de 0,01% da população global. Ao estudar o histórico dessas pessoas, os cientistas esbarram em um fato curioso. Não existe um padrão de comportamento. Enquanto algumas tiveram vidas calmas e dietas perfeitas, outras contrariam todas as regras médicas. Jeanne Calment, a francesa, que detém o recorde oficial de longevidade com 122 anos, fumou durante boa parte da vida e tinha o hábito de comer chocolate regularmente. Copiar a rotina dos centenários não é garantia de chegar lá. A resposta está na biologia. O organismo dessas pessoas possui mecanismos genéticos de alta durabilidade, capazes de proteger o corpo contra a inflamação crônica, que é um dos grandes motores do envelhecimento. Esses indivíduos também apresentam telômeros mais preservados. Os telômeros protegem as pontas do DNA durante a divisão celular. Na maioria das pessoas, eles encurtam rápido com a idade. Nos centenários, esse desgaste ocorre em um ritmo lento. O relógio celular deles corre em uma velocidade própria. É uma loteria biológica que prova que viver mais de um século depende muito mais de uma blindagem orgânica invisível do que apenas um estilo de vida. 3. Por qual motivo os dedos enrugam na água? Se você passar alguns minutos na piscina ou no banho, vai notar a pele dos dedos enrugada. É comum pensar que a pele apenas absorve água e incha, mas o processo é um pouco mais sofisticado. O enrugamento dos dedos é um comando do seu sistema nervoso. Quando o corpo percebe o contato prolongado com a água, o cérebro envia um sinal para que os vasos sanguíneos das pontas dos dedos se contraiam. Com menos fluxo na região, o volume interno diminui, a pele perde sustentação e se dobra, formando as rugas. A prova de que é uma resposta neurológica é que essas pessoas com lesões nos nervos das mãos não apresentam essa reação na água. A hipótese científica mais aceita aponta para uma adaptação evolutiva de aderência. As rugas funcionam como sulcos de um pneu na pista molhada, canalizando a água para fora e garantindo uma pegada mais firme. O que parece ser apenas um incômodo no banho demorado é o corpo humano se reconfigurando para ganhar tração no ambiente. 2. Por que você não consegue fazer cócegas em si mesmo? Se você tentar fazer cócegas em si mesmo, passando a mão nas costelas ou na sola do pé, não vai sentir muita coisa não, viu? Mas se outra pessoa fizer exatamente o mesmo toque, no mesmo lugar, a reação de riso e o espasmo é quase que tipo imediata. A explicação neurológica para isso fica no cerebelo, a área que coordena os nossos movimentos. Quando você inicia o toque, o cerebelo prevê exatamente onde e quando a mão vai encostar. Ele envia um alerta ao cérebro informando que aquele estímulo foi gerado por você mesmo, cancelando a resposta de alerta. Quando o toque vem de fora, não há como prever a intensidade ou o momento exato. O cérebro interpreta o estímulo inesperado como uma possível invasão do seu espaço e aciona um reflexo de defesa, resultando na contração muscular e na risada nervosa. Na evolução, as cócegas funcionam como um treino
treinamento de proteção para áreas mais vulneráveis do corpo. A ciência já conseguiu contornar isso criando braços robóticos operados pelo próprio indivíduo. O sistema insere um pequeno atraso entre o comando manual e o toque do robô. Essa leve falta de sincronia quebra a previsão do cérebro e faz a pessoa sentir cócegas de si mesma. Número 1. Existe um animal que pode viver para sempre? Tecnicamente, existe um ser vivo no planeta capaz de driblar a morte natural. Não é uma criatura abissal gigante, mas uma água-viva menor que a unha do seu dedo mindinho. A Turritopsis dornii, apelidada de água-viva imortal, mede no máximo 4,5 milímetros. Sua habilidade foi descoberta por acidente nos anos 80, quando os cientistas deixaram exemplares em um laboratório e, ao retornarem, notaram que as medusas haviam voltado ao estágio juvenil. Elas tinham rejuvenescido. Diante de situações de estresse extremo, como fome, doenças ou velhice, esse animal não morre. Ele encolhe sobre si mesmo, perde os tentáculos, fixa-se no fundo do mar e reverte para a fase de pólipo, o estágio inicial da sua vida. A partir desse pólipo, novas águas-vivas brotam geneticamente idênticas à original. É como se o corpo tivesse um botão de reiniciar. Ela não é invencível e pode ser devorada por predadores, mas a velhice em si não é uma sentença definitiva. O mapeamento do seu DNA revelou uma capacidade superior de reparar os próprios genes e proteger os telômeros, que são as extremidades dos cromossomos que se desgastam conforme envelhecemos. Compreender como um organismo tão pequeno zera o próprio relógio biológico é hoje uma das grandes apostas para a medicina regenerativa no futuro. E se eu te disser que agora mesmo existe uma cópia sua solta aí pelo mundo? Alguém com o seu exato rosto, mas que não tem nenhuma ligação com a sua família. Antes do termo doppelganger surgir nos livros, várias culturas antigas já tinham nomes próprios para o mesmo fenômeno: a sensação de que existe uma cópia exata da gente em algum lugar. No Egito Antigo, essa cópia se chamava Ka e era considerada uma das partes da alma humana. Um duplo espiritual idêntico ao corpo físico que carregava as mesmas memórias e sentimentos da pessoa. No folclore irlandês, esse duplo era chamado de Fetch, e quem desse de cara com ele acreditava estar vendo um aviso da própria morte. A leitura comum em quase todas essas culturas era a mesma. O duplo aparecia como um sinal de algo grande prestes a acontecer. O ponto curioso aqui não é acreditar nesses mitos, é perceber uma coisa simples. Há milhares de anos, a humanidade vem registrando a impressão de que rostos podem se repetir e a ciência só foi confirmar isso há pouco tempo. A palavra doppelganger surgiu em 1796, em um romance do escritor alemão Jean Paul, chamado Siebankas. A tradução literal é simples, aquele que caminha em dobro. O conceito acabou virando parte da cultura ocidental e durante o século XIX foram aparecendo vários relatos históricos que ainda intrigam pesquisadores. Um dos casos mais conhecidos é o de Abraham Lincoln. Pouco depois de eleito presidente dos Estados Unidos, em 1860, Lincoln contou que teria visto no espelho de casa a própria imagem refletida 2 vezes, lado a lado. Um dos rostos parecia normal, o outro mais pálido. A esposa Mary Todd Lincoln interpretou o episódio como um mau presságio bem específico. As 2 imagens significariam que ele seria reeleito, mas a face mais pálida apontava que ele não chegaria ao fim do segundo mandato. Lincoln foi de fato assassinado em abril de 1865, antes de completar a reeleição.
Catarina a Grande, imperatriz da Rússia, também teria revelado uma aparição. Dizia ter visto uma cópia de si mesma sentada em seu próprio trono. Morreu pouco tempo depois. Há também o caso do poeta inglês Percy Shelley, marido de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Em 1822, Shelley contou à esposa que tinha visto o próprio duplo numa varanda. Quando os dois se encontraram, o duplo apenas perguntou: "Quanto tempo você pretende ficar satisfeito?" Em julho daquele ano, Shelley morreu afogado num naufrágio na costa da Itália. O escritor francês Guy de Maupassant também relatou encontros com cópias de si mesmo e morreu no fim da vida em um manicômio. Esses casos são tratados pelos historiadores como parte da cultura literária da época, não como prova científica. Mas mostram uma coisa importante: o fenômeno do duplo deixou de ser apenas mito e passou a aparecer em registros formais, biografias e documentos da história moderna. Em 1999, um fotógrafo de Montreal, no Canadá, começou um projeto silencioso, que mais tarde se tornaria uma peça-chave de um estudo científico. O nome dele é François Brunel. A motivação inicial era pessoal. Brunel costumava ser confundido com o ator britânico conhecido pelo personagem Mr. Bean. A semelhança o levou a uma pergunta simples: quantas pessoas pelo mundo têm um sósia perfeito sem nem saber? A resposta dele veio em forma de fotografia. O projeto se chama I'm Not a Lookalike. Em mais de 25 anos de trabalho, Brunel fotografou cerca de 250 pares de pessoas que não tinham qualquer parentesco em 32 cidades diferentes ao redor do mundo. As imagens são em preto e branco, simples, com os dois sósias sempre próximos, em geral, se tocando. O efeito é desconcertante. Quem olha jura que são gêmeos. Em vários casos, os retratos nasceram em países diferentes, falam idiomas diferentes e nunca tinham se encontrado antes da sessão de fotos. Ao longo dos anos, Brunel começou a perceber padrões curiosos. Sósias que descobriam ter o mesmo nome, que tinham filhos da mesma idade, que escolheram profissões parecidas. Até aí eram apenas observações casuais, coincidências, mas serviram como semente para a pergunta que a ciência decidiu investigar: até que ponto rostos parecidos compartilham algo além da aparência? Antes do estudo de Barcelona, um outro trabalho já tinha tentado responder, com calculadora na mão, qual era a chance de duas pessoas no mundo terem rostos idênticos. Em 2015, a pesquisadora Tegan Lucas, da Universidade de Adelaide, na Austrália, conduziu uma análise estatística usando o banco de dados de medidas corporais do Exército dos Estados Unidos. Lucas examinou cerca de 4.000 rostos e cruzou 8 medidas faciais distintas, entre elas a distância entre os olhos, o comprimento do nariz, a largura dos lábios e proporções gerais do crânio. O resultado? A probabilidade de duas pessoas terem 8 medidas faciais exatamente iguais é de aproximadamente 1 em 1 trilhão. Em outras palavras, a chance individual é praticamente nula. Mas aí entra a parte interessante. A Terra tem hoje quase 8 bilhões de pessoas vivas. Quando se aplica essa conta no tamanho real da população humana, a estatística vira do avesso. A chance de existir em algum lugar do mundo pelo menos um par de sósias quase idênticos passa a ser muito mais alta. Não estamos falando de gêmeos clonados em laboratório. Estamos falando de coincidências reais distribuídas pelo nosso planeta. Para Lucas, isso tem uma implicação direta. Rostos
não são uma identidade tão exclusiva quanto a gente costuma supor, e como veremos, a ciência genética viria a confirmar essa intuição estatística poucos anos depois. Em agosto de 2022, a revista científica Cell Reports publicou um estudo do pesquisador Manel Steller em Barcelona. O foco do trabalho era simples e ambicioso: descobrir se sósias compartilham mais do que aparência. Se compartilham também o código que os formou. Steller foi atrás justamente do material acumulado por Brunel. Selecionou 32 pares de pessoas fotografadas pelo canadense, todos sem parentesco conhecido. Cada par foi submetido a 3 programas distintos de reconhecimento facial, daqueles usados em sistemas de segurança e bancos de dados policiais. A pergunta era direta: as máquinas conseguem diferenciar esses sósias de gêmeos verdadeiros? A resposta surpreendeu. Em 16 dos 32 pares, os 3 algoritmos atribuíram pontuações compatíveis com as de gêmeos idênticos. Ou seja, mesmo sendo desconhecidos e sem qualquer relação genética, esses rostos foram lidos pela inteligência artificial como variações da mesma pessoa. Foi a partir desses 16 pares que o estudo deu o seu passo mais ousado. Eles coletaram amostras de saliva e sequenciaram o DNA dessas pessoas, para ver se essa semelhança ia até o nível biológico mais profundo. Esse foi o momento em que o fenômeno do sósia, antes folclore e fotografia, entrou de vez no território da ciência rigorosa. Quando os pesquisadores compararam o DNA dos 16 pares mais semelhantes, encontraram algo que ninguém esperava. Desses 16 pares, 9 compartilhavam mais de 19 mil pequenas variações genéticas em comum. São trechos pontuais do DNA conhecidos pelos cientistas como pequenas trocas de letra no código humano. O detalhe é que esses 19 mil pontos não são aleatórios. Vários deles caem em regiões do DNA já conhecidas por moldar características faciais específicas: o formato do nariz, a curvatura dos lábios, o desenho dos olhos, a estrutura óssea do queixo e da mandíbula. A genética humana já catalogou centenas de genes relacionados ao rosto. Existem genes específicos, por exemplo, que são responsáveis só pelo desenho da raiz do nariz. Outros são associados ao queixo e à textura facial. O conjunto desses genes funciona como uma receita. Cada um contribui com uma pequena parte do resultado final. A conclusão central do estudo de Barcelona foi essa: pessoas que parecem iguais, mesmo sem parentesco, tendem a compartilhar partes desse manual genético do rosto. Não é um clone exato, é uma coincidência estatística no embaralhamento dos genes humanos. Para a ciência, esse foi um divisor de águas. Pela primeira vez ficou claro que o rosto humano segue padrões previsíveis o suficiente para se repetir em pessoas separadas por continentes inteiros. E já que a gente está falando sobre DNA, deixa eu te indicar uma leitura que vai aprofundar tudo isso. O livro O Gene, uma história íntima, do Siddhartha Mukherjee, é considerado um dos melhores livros de divulgação científica da última década. Ele conta a história do DNA desde a descoberta até as fronteiras da genética moderna. Pirou? Deu curiosidade? Pois é, em mim deu. É só apertar no card que está aparecendo aqui na tela ou no link da descrição. Já apertou? Se a genética agrupa esses sósias, seria de esperar que eles também fossem parecidos no comportamento. E em parte são. O mesmo estudo do Instituto Giuseppe Carreras
Analisou questionários detalhados respondidos pelos participantes. Os pesquisadores notaram correlações em peso, altura, nível educacional e padrão de tabagismo. Sósias tendem, numa frequência muito além de uma simples coincidência, a ter o mesmo tamanho corporal, níveis parecidos de escolaridade e até hábitos parecidos no consumo de cigarro. Mas aí os cientistas foram analisar a epigenética, que é a marca que o ambiente e o estilo de vida deixam nos nossos genes. As diferenças foram enormes. O mesmo aconteceu com o microbioma, as bactérias que vivem no corpo de cada pessoa. Em outras palavras, o DNA aproxima esses indivíduos, mas a vida de cada um, o que comeu, onde cresceu, com quem conviveu, o ar que respirou, separa esses corpos no nível mais profundo. O próprio Steller resumiu numa frase que virou a chave do estudo: a genética agrupa e a vida separa. É um lembrete poderoso. Mesmo dois rostos que parecem fotocópias um do outro carregam histórias completamente diferentes. E essas histórias, com o tempo, transformam até a expressão do rosto. Os encontros entre sósias deixaram de ser raridade, em parte porque o mundo ficou menor, com voos baratos e redes sociais conectando rostos diariamente. Um caso famoso aconteceu em 2015, em um voo da companhia irlandesa Ryanair. Um passageiro chamado Neil Douglas embarcou e descobriu que outro homem chamado Robert Stirling estava sentado exatamente no assento ao lado. Os dois tinham barbas iguais, cabelos parecidos, traços faciais semelhantes. A foto que tiraram juntos viralizou. Depois descobriram que estavam hospedados no mesmo hotel. Outro caso aconteceu na Inglaterra com o padre aposentado Neil Richardson. Quando ele se mudou para uma nova cidade, passou a ser cumprimentado por desconhecidos com outro nome. Investigando, encontrou John Jamieson, um homem com o mesmo rosto que tinha estudado na mesma faculdade em Londres, nos anos 60, e seguiu carreira parecida como professor de educação religiosa. Há também o caso da irlandesa Niamh Jenny. Em 2015, ela criou um projeto chamado Twin Strangers, um site para ajudar pessoas a encontrar seus duplos pelo mundo. Em poucas semanas, Niamh encontrou 3 sósias em países distintos, todas mulheres sem parentesco com ela. Em alguns casos, os pares fizeram testes de DNA depois, e o resultado confirmou que não havia laços familiares próximos. Histórias assim mostram que o sósia deixou de ser uma figura literária. Ele tem documento, tem profissão, tem vida própria e agora pode ser encontrado. Ter um sósia no mundo pode ser curioso, mas tem implicações sérias quando entra em cena a justiça criminal. O reconhecimento facial é hoje uma das ferramentas mais usadas dos sistemas de segurança pública em vários países. Estudos publicados em revistas técnicas de biometria mostram que a presença de sósias nesses bancos de dados aumenta significativamente a taxa de erro. Algoritmos podem confundir um inocente com um suspeito real, e há registros na imprensa internacional de pessoas detidas por engano justamente por se parecerem com criminosos procurados. Mas existem histórias ainda mais sombrias. O próprio François Brunel, em entrevista a uma rádio americana, contou que um cineasta foi quase preso por engano por um crime grave, depois de ser identificado em uma fila de reconhecimento. Mas o verdadeiro criminoso era, sim, o sósia dele, e levou dias até a polícia desfazer a confusão. E em 2024, um tribunal na Alemanha condenou uma mulher que procurou na internet alguém parecida com ela, atraiu a vítima com uma promessa falsa e a matou. O objetivo? Fazer o corpo ser identificado como o dela.
para poder forjar a própria morte. Em situações assim, o rosto de uma pessoa deixa de ser identidade. Pode sim virar uma armadilha mortal. E se a polícia pode usar o rosto para identificar alguém, a ciência agora quer fazer o caminho inverso, usar o DNA para desenhar o rosto. Isso é o que os cientistas chamam de perfilagem facial por DNA. Em alguns países, a partir de uma amostra biológica deixada em cena de crime, laboratórios forenses já conseguem prever traços como cor de cabelo, cor de olhos, tom da pele, tendência a sardas e ancestralidade aproximada do suspeito. Pesquisadores estão tentando, inclusive, reconstruir rostos em 3 dimensões a partir de DNA. É uma tecnologia que avança muito rápido, mas que levanta várias questões éticas importantes. Tudo isso amplia o efeito do estudo de Barcelona. Se sósias compartilham trechos de DNA, eles também compartilham, em algum nível, esse perfil que a perícia tenta extrair. O reconhecimento facial e a genética forense juntos transformam o rosto humano em uma peça cada vez mais técnica e cada vez menos exclusiva. Durante a maior parte da história, sósias nasciam, viviam vidas inteiras e morriam sem nunca se encontrar. Estavam separados por oceanos, por séculos, por idiomas. O fenômeno existia, mas era invisível. Hoje, a internet fez o que nenhuma geração anterior conseguiu fazer: cruzar quase 8 bilhões de rostos, quase em tempo real. Aplicativos de comparação facial, redes sociais, plataformas como o próprio Twin Strangers, tudo isso colocou em evidência um fato simples e desconfortável. As combinações faciais possíveis, embora gigantescas, não são infinitas. Há um paralelo matemático interessante, conhecido como paradoxo do aniversário. Em uma sala com apenas 23 pessoas, a chance de 2 terem nascido no mesmo dia já é maior que 50%. Se a gente aplicar essa mesma lógica para os rostos humanos, a conclusão é parecida. Com bilhões de pessoas circulando, a probabilidade de 2 rostos serem quase idênticos cresce até virar quase certeza. A ciência apenas começou a documentar o que a humanidade vinha intuindo desde os egípcios. E talvez seja por isso que esse tema ainda mexe com a gente. Porque a pergunta de fundo continua, mais viva do que nunca. Se existe alguém com o seu rosto, com pedaços do seu DNA, com hábitos parecidos em algum lugar do mundo, o que continua sendo só seu? A resposta talvez esteja menos no rosto e mais em tudo aquilo que o tempo escreveu por dentro dele. Você já deve ter ouvido por aí que o corpo humano é uma máquina perfeita, né? No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 curiosidades incríveis do nosso corpo que provam que a evolução trabalha fazendo verdadeiras gambiarras biológicas para garantir a nossa sobrevivência. Se você perguntar para qualquer mãe, ela vai confirmar. O parto humano é um dos processos mais difíceis, demorados e dolorosos de toda a natureza. E a evolução explica exatamente o porquê. Aconteceu um verdadeiro conflito de interesses na nossa anatomia. Por um lado, ancestrais começaram a andar sobre 2 pernas e, para a gente conseguir caminhar e correr de pé sem cair, a nossa bacia precisou ficar mais estreita. O grande problema é que, ao mesmo tempo, o nosso cérebro começou a crescer de forma absurda, ou seja, a matemática parou de fechar. Nós passamos a ter bebês com cabeças gigantescas precisando passar por uma bacia cada vez mais apertada. Diferente de uma gata ou de uma égua que dão à luz sozinhas e de forma bem mais rápida, o parto humano virou um evento arriscado que quase sempre exige a ajuda de outras pessoas. A evolução nos deu uma inteligência incrível e a capacidade
de andar de pé, mas a conta desse privilégio chegou direto na sala do parto. A última estrutura da coluna humana é o cóccix. São 3 a 5 vértebras fundidas, escondidas no fim das costas. Em outros primatas, esse mesmo conjunto sustenta uma cauda funcional, usada para equilíbrio, comunicação e, em alguns casos, para segurar nos galhos. Em humanos, restou apenas o osso. Embriões humanos passam por uma fase em que a cauda é visível. Por volta da 5ª e da 6ª semana de gestação, o embrião apresenta de 10 a 12 vértebras na ponta da coluna, formando uma estrutura caudal pequena, mas reconhecível. Nas semanas seguintes, o próprio corpo reabsorve e elimina essa cauda, deixando para trás apenas o cóccix. O processo nem sempre é perfeito. Existem casos médicos documentados, raros, em que bebês nascem com vestígios visíveis de cauda, geralmente removidos cirurgicamente, sem prejuízo nenhum à saúde. O cóccix continua tendo função, serve de ponto de fixação para músculos do assoalho pélvico e ligamentos da região. Mas o tamanho, o formato e a história embriológica deixam pouca dúvida sobre a origem. É o resíduo anatômico de uma cauda que, em algum momento, deixou de ser vantagem na linhagem que levou aos humanos. Quando o corpo sente frio ou quando algo assusta, a pele ganha aquela superfície granulada conhecida como pele de galinha. Na base de cada pelo do nosso corpo existe um micromúsculo. Quando ele se contrai, ele puxa o fio para cima. Em mamíferos peludos, esse movimento tem 2 efeitos claros. No frio, a pelagem levantada prende uma camada de ar quente perto da pele, melhorando o isolamento térmico. Diante de um predador, o pelo eriçado faz o animal parecer maior, mais ameaçador. Um gato com o dorso arrepiado é um exemplo bem familiar. Em humanos, o reflexo continua acontecendo. Os músculos disparam, os pelos se levantam. O problema é que o corpo perdeu a pelagem densa há centenas de milhares de anos. O resultado é um movimento sem efeito prático, nem aquece, nem intimida ninguém. Estudos em neurociência mostram que esse reflexo está conectado a regiões antigas do cérebro ligadas à resposta de luta ou fuga. É uma reação comportamental herdada, ainda ativa em todos os seres humanos, mas que perdeu o sentido funcional ao longo da evolução. O corpo continua fazendo o gesto. A audiência para esse gesto há muito tempo deixou de existir. Os terceiros molares, os famosos dentes do siso, costumam aparecer entre os 17 e os 25 anos. Em uma parcela enorme da população, eles não cabem. Encavalam, ficam impactados, empurram os dentes vizinhos, inflamam a gengiva. Cirurgias para remover sisos estão entre os procedimentos odontológicos mais comuns no mundo. A explicação evolutiva é direta. Ancestrais humanos tinham mandíbulas maiores e mais fortes, adaptadas a uma dieta crua, fibrosa, que exigia muita mastigação. 32 dentes cabiam confortavelmente. Com o domínio do fogo e o consumo crescente de alimentos cozidos, mais macios e mais fáceis de mastigar, a pressão evolutiva por mandíbulas grandes diminuiu. A ciência já provou que o tamanho da nossa mandíbula vem encolhendo nos últimos milhares de anos. O número de dentes, porém, continuou o mesmo. 32 dentes em uma estrutura óssea que já não tem espaço para todos. Algumas pessoas nascem sem um ou mais sisos, e essa variação genética parece estar se tornando mais comum em populações modernas, embora ainda longe de ser maioria. O resultado prático é simples.
um conjunto inteiro de dentes que, para boa parte da humanidade, hoje é mais problema do que utilidade. Dentro do crânio humano, existem cavidades vazias chamadas seios paranasais. Os principais ficam atrás da testa, atrás das maçãs do rosto e ao redor do nariz. Servem para reduzir o peso do crânio, ajudar na ressonância da voz e aquecer o ar inspirado. O ponto de atrito está em como esses seios drenam o muco que produzem o tempo todo. O seio maxilar, localizado dentro da bochecha, é o maior do conjunto. O problema é que o ralo por onde esse líquido deveria escorrer fica na parte de cima, ou seja, quando você está de pé, o muco precisa vencer a gravidade e subir para conseguir sair. Quando há inflamação, o orifício incha, fecha e o líquido se acumula. É a base da sinusite, uma das infecções mais comuns do mundo, atingindo milhões de brasileiros todos os anos. A explicação mais aceita pela anatomia comparada é evolutiva. Em ancestrais quadrúpedes, com a cabeça posicionada de outro modo em relação ao corpo, o orifício de drenagem ficava em posição mais favorável à gravidade. Quando a linhagem humana adotou a posição ereta, a anatomia geral foi reorganizada, mas o desenho interno do seio maxilar foi pouco alterado. Sobrou um sistema de drenagem que trabalha contra a gravidade e cobra essa conta em pressão facial, dor de cabeça e infecções recorrentes. Em mamíferos masculinos, a produção de espermatozoides exige temperatura mais baixa do que a do interior do corpo. Em humanos, essa diferença é de cerca de 2 a 3 graus Celsius. Em vez de ficar seguros e escondidos dentro do corpo, eles ficam pendurados do lado de fora. A consequência disso é uma vulnerabilidade extrema, e qualquer homem que já tomou uma bolada sabe exatamente a dor que é isso. Pancadas no escroto figuram entre as dores mais intensas registradas pela literatura médica. A pergunta evolutiva é por que a seleção natural não simplesmente ajustou a temperatura interna, mantendo os testículos protegidos pelo esqueleto. Existem várias hipóteses. A mais conhecida sustenta que a temperatura mais baixa protege a integridade do material genético dos espermatozoides em formação. Outras propostas envolvem ativação imunológica e proteção contra mutações. Estudos publicados em revistas como a Proceedings of the Royal Society discutem que cada episódio explica parte do quadro sem dar uma resposta definitiva. O fato persiste. Em vez de proteger um órgão essencial à reprodução, a evolução o deixou pendurado do lado de fora. Para a biologia evolutiva, é mais um caso de adaptação que resolveu um problema criando outro. Comida, líquidos e o ar passam pela mesma região no fundo da garganta antes de tomarem caminhos diferentes. Esse arranjo é uma característica anatômica humana cheia de consequências. Nós temos a epiglote, que funciona como uma tampinha que fecha a entrada do ar sempre que a gente engole, evitando que alimento desça pelo lugar errado. Quando esse mecanismo falha, acontece o engasgo. Dados de saúde pública mostram que o engasgo figura entre as principais causas de morte acidental em adultos em vários países, inclusive nos Estados Unidos, onde aparece entre as 4 principais causas. No Brasil, é uma das emergências mais frequentes em creches, casas de repouso e ambientes hospitalares. A explicação evolutiva começa nos vertebrados aquáticos. Os primeiros peixes que respiravam ar usavam um único orifício para engolir e tomar ar. Esse plano básico foi mantido em anfíbios, répteis e mamíferos. Em humanos, ele foi remodelado para um propósito específico, permitir a fala.
A descida da laringe, que torna a voz humana possível, aproximou perigosamente as duas vias. Cientistas que estudam a evolução da linguagem descrevem isso como uma troca direta entre comunicação refinada e segurança ao se alimentar. Os humanos ganharam a capacidade de falar, em troca, ganharam o risco diário de morrer engasgados. Estima-se que cerca de 80% dos adultos vão sentir dor lombar significativa em algum momento da vida. Hérnias de disco, artrose, escoliose, desgaste vertebral. As listas de queixas em consultórios de ortopedia se repetem em todos os países. A explicação evolutiva começa no que a coluna humana foi originalmente. A estrutura básica da coluna vertebral surgiu há centenas de milhões de anos em peixes e foi mantida em anfíbios, répteis e mamíferos quadrúpedes. Nesse plano original, a coluna funcionava como uma viga horizontal com peso distribuído entre 4 pontos de apoio. Quando a linhagem humana se levantou e passou a andar sobre 2 pés, a mesma estrutura foi obrigada a se reorganizar na vertical, sustentando o peso do corpo de cima a baixo. Para dar conta desse peso, a nossa coluna precisou entortar e formar aquele famoso S para tentar equilibrar o nosso centro de gravidade. Funciona, mas concentra pressão nas vértebras lombares e nos discos intervertebrais. Pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram trabalhos mostrando que a região lombar humana acumula uma quantidade desproporcional de problemas em comparação com outras espécies. A coluna humana, em resumo, é uma estrutura quadrúpede pintada de bípede. Funciona o suficiente para chegar à idade reprodutiva. Depois disso, a evolução não tinha mais nada para resolver. Mas o Pilates dá uma ajudinha. A retina é a camada do fundo do olho responsável por capturar a luz. Em humanos e em todos os vertebrados, essa camada foi montada de uma maneira particular. As células que captam a luz ficam viradas de costas para a direção em que a luz entra. Antes de chegar nessas células, a luz precisa atravessar várias camadas de neurônios e fibras nervosas. Os sinais elétricos depois saem do olho por um cabo único, o nervo óptico, que perfura a retina por dentro. Nesse ponto exato, não existem células sensíveis à luz. É o ponto cego. Cada olho humano tem um ponto cego permanente, geralmente compensado pelo cérebro com a informação do outro olho e com pequenos movimentos dos próprios olhos. Polvos e lulas, animais que desenvolveram olhos por uma rota evolutiva totalmente independente, montaram a retina ao contrário. As células sensíveis ficam viradas para a luz e os nervos saem pela parte de trás, sem atravessar a camada sensível. O resultado é uma retina sem ponto cego, em uma anatomia que muitos engenheiros consideram mais lógica do que a humana. Defensores da ideia de design inteligente argumentam que a retina invertida tem vantagens metabólicas e há estudos discutindo essa hipótese. Para a maioria dos biólogos evolutivos, porém, a retina dos vertebrados é o exemplo clássico de uma estrutura herdada que ficou presa a um caminho evolutivo. Não é a melhor solução possível, é a solução que sobrou. Antes do nosso último tópico, um recado rápido. Você quer apoiar o canal de verdade, de rocha? Clique no botão Seja Membro, aqui embaixo. A partir de R$ 3,99, você ajuda o Top 10 a crescer e ganha benefícios exclusivos. Vem para a nossa comunidade, dá aquela força pra gente. Existe um nervo no corpo humano que faz um caminho que nenhum engenheiro desenharia voluntariamente. O nervo laríngeo recorrente sai do cérebro,
desce pelo pescoço, contorna a aorta dentro do peito e volta a subir até chegar à laringe, o órgão que controla a parte da fala. Em humanos, esse desvio mede alguns centímetros. Em uma girafa, o mesmo nervo percorre cerca de 4,5 metros para fazer o mesmo trajeto. Sai do cérebro, desce até o tórax, dá uma volta na artéria e sobe quase à altura inteira do pescoço. Tudo isso de percurso só para ligar um órgão que estava a poucos centímetros de distância de onde o nervo saiu. Cientistas estudaram esse nervo em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em todos os casos, o trajeto vem da mesma origem evolutiva. Em peixes ancestrais, o nervo seguia um caminho direto, passando pelas guelras. Quando os vertebrados terrestres alongaram o pescoço e empurraram o coração para o tórax, o nervo ficou preso antes da artéria. A evolução, em vez de redesenhar o sistema, simplesmente esticou o nervo junto com o resto do corpo. Em uma girafa, esse alongamento beira o absurdo. Para muitos biólogos, o nervo laríngeo recorrente é o exemplo mais direto de que o corpo não foi projetado do zero, foi adaptado, peça por peça, a partir do que já existia. Um engenheiro descartaria o desenho. A evolução não descarta, apenas adapta. Em 2019, uma cientista americana recebeu um financiamento de 4 milhões de dólares para realizar um projeto que até então parecia ser uma teoria. Durante o desenvolvimento das pesquisas, ela se deparou com uma possibilidade técnica que gerou uma pergunta simples. Mas essa pergunta foi o suficiente para que os maiores especialistas em biossegurança e imunologia do mundo entrassem em contato com ela, pedindo que o projeto fosse interrompido imediatamente. Ela ouviu o alerta e não apenas parou, como dedicou os anos seguintes a convencer a comunidade internacional de que aquele caminho nunca deveria ser trilhado. 10. A regra invisível que governa toda a vida na Terra. Para entender o que estava sendo construído naquele laboratório, precisamos primeiro observar uma característica fundamental da vida que costuma passar despercebida. Na biologia, as moléculas têm uma orientação física, algo que chamamos de quiralidade. Pense nas suas mãos. A esquerda e a direita são imagens espelhadas uma da outra. Elas têm a mesma forma, mas se você tentar sobrepor as duas, elas nunca vão se encaixar perfeitamente. Em 1848, Louis Pasteur descobriu que a vida na Terra compartilha uma preferência universal por um desses lados. Todo o DNA do planeta, por exemplo, de uma bactéria a um ser humano, apontam para a direita. Já as proteínas são sempre construídas com aminoácidos voltados para a esquerda. Essa uniformidade é o que permite que a biologia funcione como um sistema integrado. É como se todos os seres vivos da Terra usassem o mesmo padrão de peças de encaixe. Nós evoluímos durante 4 bilhões de anos em cima dessa escolha molecular. O grande problema surge quando alguém decide fabricar peças que giram para o lado oposto. 9. Kate Adamala, a cientista que chegou longe demais. A mulher por trás desse alerta se chama Kate Adamala. Ela é bióloga sintética da Universidade de Minnesota. Biologia sintética é tentar montar vida do zero em laboratório, tijolinho por tijolinho, molécula por molécula. Adamala era uma das pesquisadoras mais avançadas do mundo em células sintéticas, fundadora da SynLive e da iniciativa Build a Cell, que em português seria Monte uma Célula. E foi esse avanço que a colocou perto demais da pergunta errada. Em 2019, ela recebeu 4 milhões de dólares da Fundação Nacional de Ciências Americana para liderar um projeto com um objetivo específico e investigar se é possível criar uma célula sintética completa. Não modificar uma célula existente,
criar uma do zero, com todos os componentes fabricados em laboratório. A ideia tinha razões legítimas: entender como a vida surgiu, estudar processos celulares de forma controlada, abrir caminho para novos tratamentos médicos. Só que, em algum momento, surgiu uma pergunta: se a gente consegue montar uma célula do zero, o que impede a gente de montar uma com a quirilidade invertida, uma célula espelhada? Foi aí que o projeto entrou num território que ninguém queria admitir que existia. 8. O que seria exatamente uma célula espelhada? Imagina um cadeado. Ele só abre com a chave certa. Não porque a chave errada seja diferente demais, mas porque a orientação não bate. As células da vida funcionam exatamente assim. Elas só encaixam na orientação correta. E isso não é detalhe, é o que faz a biologia funcionar. Quando um anticorpo neutraliza um vírus, ele faz isso porque a forma dele se encaixa na superfície do vírus com precisão milimétrica. Quando uma enzima quebra uma molécula de alimento, ela faz isso porque o formato dela combina com o formato da molécula. A biologia é uma questão de encaixe, e encaixe depende de orientação. Uma célula espelhada seria uma célula com todas as peças invertidas, o DNA espelhado, as proteínas espelhadas, os açúcares espelhados, tudo ao contrário. Daí o nome vida espelhada. Ela faria tudo o que uma célula normal faz. Se alimentaria, se reproduziria, evoluiria, com uma diferença em relação a qualquer coisa que já existiu. Ela nunca existiu na natureza. Em 4 bilhões de anos de vida na Terra, não há registro de nenhum organismo com essa quiralidade invertida, nem fóssil, nem traço químico, nada. A vida no planeta evoluiu sem nunca ter encontrado esse tipo de coisa. Nenhum sistema de defesa foi desenvolvido para lidar com ela, porque não havia necessidade. Ela seria invisível para tudo e para todos. E é aqui que começa o problema. E se eu te disser que você pode enxergar as crateras da Lua em detalhes aí da sua casa? Aí da sua casa, agora mesmo. Com esse telescópio refletor de 150 milímetros de lente, 1.400 de distância focal e uma base de rastreio equatorial, você vai ser capaz de enxergar não apenas as crateras, mas as montanhas, vales e mares da Lua com uma riqueza de detalhes. Você também poderá ver com esse telescópio os anéis de Saturno bem de pertinho, as calotas polares de Marte ou as manchas aleatórias nos discos planetários de Vênus e Mercúrio. Incrível, né? Clica no produto que está aparecendo aí na tela ou na descrição no vídeo e compre o melhor telescópio profissional que você não sabia que precisava até agora. Agora você sabe que precisa. 7. O relatório de 300 páginas que sacudiu a comunidade científica. Em dezembro de 2024, 38 cientistas publicaram um artigo na revista Science, uma das publicações científicas mais influentes do planeta. O título: Confrontando os riscos da vida espelhada. Junto com esse artigo, veio um relatório técnico de quase 300 páginas, assinado por especialistas em imunologia, biologia sintética, ecologia, biossegurança e evolução. 2 são prêmios Nobel, 16 são membros de academias nacionais de ciências de vários países. Isso não acontece com frequência. A comunidade científica emitir um alerta contra uma tecnologia antes dela existir é muito raro. A última vez que algo parecido aconteceu foi quando parte dos físicos que construíram a bomba atômica enviou um documento ao governo pedindo que ela não fosse usada em civis sem aviso prévio. O documento foi totalmente ignorado. O relatório concluiu que criar uma bactéria espelhada ainda não é possível hoje, mas pode se tornar possível nas próximas décadas, que a ciência está avançada nos 2 caminhos ao mesmo tempo, tanto em criar células do zero quanto em fabricar peças espelhadas.
e que, se esses dois caminhos se encontrarem, o resultado pode ser uma bactéria espelhada real. O custo estimado seria algo em torno de 500 milhões de dólares. Não é barato, mas não é inacessível para um governo ou corporação com motivação suficiente para fazê-lo. A janela para prevenir esse problema existe agora e ela não vai durar para sempre. 6. As vantagens que tornaram a ideia tentadora. É importante entender por que cientistas chegaram a considerar essa pesquisa. Havia razões reais para isso, bem concretas. A primeira é médica. Quando você toma um remédio baseado em proteínas ou material genético, o seu próprio corpo começa a destruir essas moléculas rapidamente. Às vezes em minutos. Moléculas espelhadas não são reconhecidas pelas enzimas do organismo. Elas durariam mais tempo, abrindo caminho para remédios mais eficientes contra infecções resistentes e antibióticos, abrindo caminho para remédios mais eficientes contra infecções resistentes a antibióticos e certos tipos de câncer. Já existem pesquisas com proteínas espelhadas sendo desenvolvidas por essa razão e elas funcionam. A segunda pergunta é científica. Por que a vida escolheu essa quiralidade e não a outra? Foi acaso no início da vida? Foi eficiência evolutiva? Criar uma célula espelhada poderia ajudar a responder essa pergunta aberta desde 1848. E havia ainda uma terceira razão. Enzimas espelhadas poderiam degradar plástico de forma mais eficiente do que qualquer método que temos hoje em dia. As intenções eram boas, o problema está no que pode dar errado. Se você quer apoiar o canal e continuar trazendo esse tipo de conteúdo, a gente tem uma comunidade de membros com planos a partir de R$ 3,99 por mês. O link está aqui embaixo. Vamos tirar o escorpião do bolso e abrir a mente para novos conhecimentos e descobertas. Beleza? Estou te esperando aqui. 5. Por que o sistema imune seria completamente inútil? O sistema imunológico humano levou centenas de milhões de anos para evoluir. Ele aprende, se adapta e desenvolve anticorpos para neutralizar cada invasor que encontra. Seria inútil contra a vida espelhada. O motivo? O sistema imune reconhece inimigos pela forma. As células de defesa, os anticorpos, os receptores, tudo funciona como fechadura e chave. A fechadura foi construída para se encaixar com as chaves que a vida normal produz. Uma bactéria espelhada tem proteínas com a forma invertida. A fechadura não reconhece a chave. Não há resposta imune. E isso se estende além do sistema imune. Todos os antibióticos que existem hoje foram desenvolvidos para se encaixar na qualidade padrão. Eles funcionam atacando estruturas específicas das bactérias. A parede celular, o mecanismo de síntese de proteínas, a replicação do DNA. Contra uma bactéria espelhada, todas essas estruturas têm a orientação errada. Os antibióticos não se encaixam. Não é que a bactéria desenvolveria resistência como acontece hoje. É que ela seria resistente por definição, desde o primeiro momento, sem precisar evoluir nada. O corpo seria tomado por uma infecção que se espalharia sem encontrar nenhuma barreira, sem anticorpos que funcionem, sem remédio que encaixe, sem saída para nós. 4. O que aconteceria se uma única célula escapasse? David Relman é professor de microbiologia e imunologia de Stanford e um dos maiores especialistas do mundo em biossegurança. Quando fala sobre a vida espelhada, ele usa a palavra extinção. O cenário? Uma única célula espelhada escapa de um laboratório, por acidente, descuido ou má intenção. Entra em contato com o ambiente. Começa uma reação em cadeia. Ela se reproduz, se multiplica. O ambiente não tem nenhum mecanismo para contê-la. O vírus que infectam bactérias naturais, chamados bacteriófagos, não conseguiriam infectá-la porque foram construídos para se encaixar com a quiralidade normal. Os predadores microscópicos que controlam populações bacterianas passariam por ela sem perceber.
Não há nada no ecossistema que foi desenvolvido ao longo de bilhões de anos para lidar com algo assim. E ela não pararia de evoluir. Com o tempo, mutações fariam com que ela conseguisse usar cada vez mais recursos do ambiente. Numa conferência em Manchester, Hellman disse: existe a possibilidade de criarmos algo que cresceria de forma inexorável, se espalharia pelo planeta, deslocaria ou mataria muitas formas de vida, incluindo nós, os animais ao nosso redor, as plantas e até alguns micróbios. Evento de nível de extinção. Não é dramatismo, é a avaliação de um dos maiores especialistas em biossegurança do planeta. 3. A virada. Como Adamala se tornou a voz contra a própria pesquisa. Adamala descreveu o processo assim. Não foi um momento de virada, foi uma fervura lenta. Ao longo de meses, ela foi tendo conversas em conferências com especialistas em biossegurança, imunologia e ecologia. Pessoas de fora da biologia sintética que olhavam para a pesquisa dela com um olhar diferente. A reação inicial era sempre de incredulidade. Isso é ficção científica, muitos diziam. Quando a realidade técnica do que estava sendo desenvolvido ficava clara, a incredulidade virava alarme. Uma coisa em particular surpreendeu Adamala. Ela nunca tinha considerado o quanto o sistema imune depende da quiralidade para funcionar. Ela pensava que, de alguma forma, o sistema imune encontraria um jeito de detectar qualquer invasor. Os especialistas em imunologia foram diretos. Não. Ele não encontraria. O ponto que reorganizou tudo foi esse. O alerta não era contra qualquer pesquisa com moléculas espelhadas, era contra um passo específico, construir um organismo completo capaz de se reproduzir. Adamala suspendeu a pesquisa, não renovou o financiamento, parou. Então, ela fez o que é raro na ciência, trabalhou ativamente contra a linha de pesquisa que ela mesma havia desenvolvido. Reuniu imunologistas, ecologistas, bioeticistas e especialistas em biossegurança de vários países e passou 2 anos compilando o relatório publicado na Science em dezembro de 2024. Ela foi de pesquisadora a um dos principais obstáculos para que essa pesquisa continue em frente. 2. Sem predadores, sem limites. Como a vida espelhada dominaria o planeta? O que discutimos até agora foi o impacto no corpo humano. O cenário vai muito além disso. Todo ser vivo na Terra existe dentro de uma rede de relações construída ao longo de bilhões de anos. Predadores evoluíram para consumir presas específicas. Vírus evoluíram para infectar células específicas. Fungos evoluíram para decompor organismos específicos. Bactérias evoluíram para competir com outras bactérias pelos mesmos recursos. Cada espécie está inserida numa teia de interações que mantém o equilíbrio do ecossistema. Uma bactéria espelhada não faz parte de nenhuma dessas redes. Nenhum vírus a infectaria, nenhum fungo a decomporia. Ela estaria fora do alcance de tudo que a natureza construiu nos últimos 4 bilhões de anos e, ao mesmo tempo, ela teria acesso aos recursos: luz solar, água, nutrientes minerais. Esses recursos não têm quiralidade. A vida espelhada poderia usá-los da mesma forma que a vida normal, sem nenhuma concorrência capaz de contê-la. Qualquer espécie invasora que entra num ecossistema onde não evoluiu causa dano. Cobras na Austrália, carpas na Europa. Em todos esses casos, o dano acontece mesmo com predadores, parasitas e doenças presentes. Agora imagina uma espécie invasora que não tem predador, não tem parasita, não tem doença. E o problema não para no corpo humano. Você até consegue imaginar tratar um paciente, mas não consegue tratar um oceano, um rio, um solo inteiro. O medo não é só uma nova bactéria, o medo é introduzir no planeta algo que não respeita as mesmas amarras ecológicas que limitam todo o resto da vida. O resultado seria a extinção em massa. Não por explosão, mas por sufocamento lento.
A vida como conhecemos seria gradualmente deslocada por algo que não deveria existir. 1. A pergunta que ninguém quer responder. Hoje, todos os pesquisadores que tinham como objetivo criar uma célula espelhada pararam. Não há, até onde se sabe, nenhum laboratório trabalhando nessa direção. O consenso científico é claro, não deve ser feito. Mas consenso científico não é lei. Não existe nenhum tratado internacional, nenhuma legislação em nenhum país que proíba o desenvolvimento de vida espelhada. É uma lacuna real. Serviços de síntese de DNA podem ser contratados por qualquer laboratório registrado. Laboratórios de biologia sintética existem em universidades e startups pelo mundo inteiro. E, diferente de armas nucleares, que exigem materiais raros e infraestrutura detectável, biologia sintética pode ser feita em laboratórios modestos. A estimativa dos especialistas é que uma bactéria espelhada seja possível em algum ponto entre 10 e 20 anos. O custo, segundo o professor Drew Andy, de Stanford, seria de aproximadamente $500 milhões, menos do que muitos países gastam em armamentos por semana. A pergunta que os autores daquele relatório fazem e que não tem resposta confortável é esta. Dado que a tecnologia vai continuar avançando, que o conhecimento está disponível e que os incentivos são reais, quanto tempo até que alguém, em algum lugar, decida tentar? O que existe é uma janela de tempo e a consciência de que ela não vai ficar aberta para sempre. Então é isso aí, galera. Uma forma de vida que o planeta nunca viu pelas bandas. Que nada pode combater e que pode ser construída nas próximas décadas. Comenta aqui embaixo. Você acha que alguém vai tentar? Ou o consenso científico vai segurar a galera? Se inscreve, ativa o sininho. Eu espero você no próximo vídeo.